Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em São Marcos, capítulo 9, dos versículos 41 ao 50. Aqui eu estou lendo para você na versão da Bíblia a mensagem. Jesus diz que qualquer um que der um copo de água em seu nome está ao lado dos discípulos, está com eles, e Deus levará isso em conta. E Jesus está falando isso porque João comentou com ele sobre alguém que curava em nome de Jesus, que expulsava demônios em nome de Jesus. E Jesus respondeu para ele: olha, não trate como inimigo aquele que é aliado, né? Uma pessoa não pode usar o meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Então, se ele não é inimigo, é aliado. E aí ele fala: olha, qualquer um que der um copo de água em meu nome a vocês, Deus estará levando isso em conta. Mas quem prejudicar esses, as pessoas, os seus seguidores, que são como crianças, que estão aprendendo, nós falamos ontem um pouco sobre isso na nossa reflexão aqui do Evangelho, intimidando-os ou tirando proveito da sua simplicidade, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada no pescoço. Aqui Jesus então faz uma comparação bem severa, né? Então é melhor se jogar no mar com uma pedra amarrada no pescoço do que prejudicar um dos meus pequeninos seguidores. Se sua mão ou seu pé o atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter as duas mãos e os dois pés que o levem para a fornalha do fogo eterno. Se o seu olho desvia a sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver apenas com o olho do que ter a visão perfeita no fogo do inferno. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador. Isso aqui é algo bem polêmico na história da igreja, Muitos cristãos entraram já em embate doutrinário por conta disso. Mas vocês serão preservados das chamas eternas, ou seja, os salvos não passarão por esse fogo eterno, ou por esse fogo purificador, tampouco viverão no fogo eterno que é o inferno. Por isso perseverem, vivam sempre em paz. Jesus fala dos versículos 43 ao 48 algo bem interessante, intrigante. Olha, se a sua mão te faz errar, corte-a fora. Se o seu pé te faz errar, corte-o fora. Se o seu olho desvia a sua atenção de Deus, arranque-o. Ele está falando do quê? Está falando do sofrimento no corpo físico? Está falando dos prazeres físicos, que o nosso corpo ele é refém e muitas vezes nos afastam de Deus? Então nós devemos sofrer, como aquelas pessoas que ajoelham no milho ou que ficam dando chibatada nas próprias costas. É disso que Jesus está falando aqui, é do sofrimento para encontrar então o caminho, que leva a Deus, a purificação moral. É claro que não. A aplicação para esse texto aqui nas nossas vidas não é literal. Nós não vamos cortar nada fora. Nós não vamos, sofrer de alguma forma no corpo físico para buscar uma perfeição espiritual. Jesus está fazendo uma comparação que quando nós aplicamos para a nossa vida, nós entendemos. Aqui é a caminhada com o Espírito Santo que vai mostrar para mim e para você o que deve ser mutilado da nossa vida. E ser mutilado não é necessariamente algo físico, podem ser coisas abstratas. Então, às vezes, uma ideologia política, às vezes, uma crença que eu tenho, que não precisa necessariamente envolver religião, mas uma crença social. Às vezes, é isso que está me atrapalhando na caminhada com Deus, e não é o Ítalo que fala para você: olha, meu irmão, você precisa parar com isso. Olha, meu irmão, tome cuidado com aquilo. Não, porque o Ítalo não é o Espírito Santo, o pastor Omar não é o Espírito Santo, o irmão lá da canela de fogo não é o Espírito Santo, o outro que tem visão, que é profeta, não é o Espírito Santo. Isso é o andar com Cristo, é o caminhar com Ele, que vai mostrar para nós, aí sim, por meio do Espírito Santo, o que nós devemos mutilar, o que nós devemos cortar, porque é melhor que nós caminhemos a nossa vida para Deus, para junto de Deus, após a morte o encontraremos, sem isso, do que nos apegarmos a essa coisa e termos de passar por um fogo purificador, ou pior ainda, ser direcionado diretamente para o inferno, para o fogo eterno. Então, às vezes, sim, pode ser algo que nós fazemos, pode ser, para uma pessoa pode ser o vício em bebida,
o vício em tabaco, essas coisas não são necessariamente pecado. Elas são pecado quando dominam a vida da pessoa. Pode ser o chocolate, pode ser a Coca-Cola, essa aplicação que nós fazemos para tabaco, para bebida, para essas coisas, nós devemos levar para tudo. Inclusive para coisas que nós comemos. Pode ser para o outro, pode ser comer demais, comer de tudo. Para o outro pode ser uma ideologia política. Para o outro pode ser, às vezes, o mau costume de acompanhar pornografia na internet, que vai destruindo a sua mente, a sua relação íntima com a sua esposa ou com o seu esposo, que as mulheres também são vítimas disso, e faz com que essas pessoas olhem para os outros na rua com um olhar diferente, com um olhar de cobiça, né? Então elas vão pervertendo a imagem que elas têm do seu próprio cônjuge, que elas têm das pessoas, e vão tornando as pessoas como objetos, né? Como objetos que são um meio para o seu próprio prazer ou as suas fantasias, enfim. Então, esse evangelho vem para nós no dia de hoje para que nós possamos fazer um profundo exame de consciência e olharmos para o que o Espírito Santo tem nos dito a respeito das coisas que precisamos cortar, das coisas que precisam ser amputadas da nossa vida. Muitas vezes pode ser o simples hábito de chegar em casa e sentar na frente da TV e não levantar dali enquanto não for tomar banho para dormir. Para o outro pode ser não dar atenção para os filhos. Para o outro pode ser, enfim, mais de uma coisa, mas é o Espírito Santo que nos direciona. Então que a partir desse evangelho hoje, você, eu, nós todos peçamos ao Espírito Santo que nos indique, que nos mostre o caminho, que nos faça enxergar na nossa vida o que precisa ser amputado, o que precisa ser cortado, porque é melhor que nós soframos por ter de cortar algo que gostamos, mas tem nos dominado, tem nos feito mal, do que precisemos passar pelo fogo purificador, ou pior ainda, do que tenhamos que ir para o fogo do inferno e um caminho sem volta. Deus abençoe você. Até amanhã.